O verão de 1943 cheirava a metal queimado. Do Mar Báltico ao Mar Negro, uma linha de mais de 3.000 quilômetros separava dois mundos. A oeste, o Reich, que prometia durar 1000 anos. A leste, um exército que já tinha enterrado milhões dos seus mortos e continuava a avançar. O Exército Vermelho já não era o mesmo que tinha sido esmagado em 1941. Os seus comandantes tinham aprendido, com sangue e fogo, aquilo que nenhuma academia militar ensina. Os seus soldados conheciam a derrota com uma intimidade brutal. E essa derrota transformou-os em algo diferente. Pacientes, metódicos, dispostos a morrer em números que nenhuma outra potência da guerra seria capaz de suportar. O que vem a seguir é a história de como esse exército percorreu mais de 2.000 quilômetros em 22 meses. Das planícies de Kursk até as ruínas do Reichstag. 10 milhões de baixas soviéticas. 9 milhões de alemães mortos ou capturados na frente oriental. Uma reconquista de proporções que a história não via desde as guerras napoleônicas e que nunca mais voltaria a ver. Esta não é uma história de heróis abstratos. É a história de decisões concretas, de generais com nomes e cargos bem definidos, de divisões que sangram até desaparecerem e são substituídas por outras, de cidades que mudam de mãos entre a lama e a neve. É a história do verdadeiro preço da vitória. Antes de continuarmos, quero mostrar-lhe algo que acredito que vale realmente a pena se é um verdadeiro apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Durante os últimos meses, trabalhamos numa coleção dedicada exclusivamente a um dos episódios mais impressionantes do conflito, a Batalha de Berlim, em 1945. Reunimos mais de 200 fotografias históricas, inéditas ou muito raramente vistas, organizadas numa coleção fotográfica que permite percorrer visualmente os últimos dias do Terceiro Reich. O ponto de inflexão, Kursk, julho de 1943. Kursk era uma armadilha que ambos os lados viam com absoluta clareza. A saliência soviética de Kursk tinha uma forma quase circular, com aproximadamente 250 quilômetros de largura e 180 de profundidade, penetrando nas linhas alemãs como um punho cravado numa parede. Os planeadores alemães observavam essa saliência nos mapas havia meses. A solução tática era óbvia, até para um aluno do primeiro ano de uma academia militar. 2 grandes ataques blindados, lançados a partir do norte e do sul, convergindo para o centro, a fim de fechar a bolsa e destruir tudo o que estivesse no seu interior. Essa operação recebeu o nome de Código Citadella, Unternehmen Zitadelle. O problema era que os soviéticos também haviam. O Marechal Georgy Zhukov, representante da Stavka, o alto comando soviético, foi o primeiro a defender claramente perante Stalin, em abril de 1943, que a decisão correta não era atacar, era esperar. Deixar que os alemães se desgastassem contra defesas preparadas durante meses e só então contra-atacar com forças frescas e concentradas. Era uma ideia que exigia uma disciplina extraordinária. Possuir a iniciativa tática e escolher deliberadamente não a utilizar. Stalin aceitou.
Foi a primeira vez durante toda a guerra que o ditador soviético aprovou explicitamente uma estratégia defensiva deliberada antes de uma ofensiva alemã. O que se seguiu foi uma das preparações defensivas mais completas de toda a Segunda Guerra Mundial. Entre abril e julho de 1943, os engenheiros soviéticos construíram 8 linhas defensivas sucessivas na saliência de Kursk. Cada quilômetro da frente estava semeado com uma média de 3.200 minas. As posições anticarro foram concebidas em rede, com campos de tiro cruzados que cobriam todos os ângulos de aproximação. Cada companhia de infantaria que enfrentava o inimigo dispunha de pelo menos 3 peças de artilharia de tiro direto, 9 canhões anticarro, um carro de combate ou um canhão autopropulsado e um pelotão de engenheiros de combate integrado na sua posição. Os sistemas de comunicações telefônicas e por rádio foram verificados e novamente testados através de exercícios diários de controlo de fogo. A frente central do general Konstantin Rokossovski cobria o setor norte, diante do 9º Exército Alemão do general Walter Model. A frente de Voronezh do general Nikolai Vatutin cobria o setor sul, diante do 4º Exército Panzer do coronel-general Hermann Roth e do destacamento Kempf. Atrás de ambas, a frente da Steppe, comandada pelo general Ivan Konev, aguardava com mais de 573 mil homens em reserva estratégica, pronta para intervir em qualquer direção. A força total soviética na área da saliência de Kursk ultrapassava 1,9 milhão de homens, com mais de 5.000 carros de combate operacionais e quase 3.000 aeronaves. Os alemães mobilizaram 50 divisões para a operação, incluindo 19 divisões blindadas e motorizadas, equipadas com 2.451 carros de combate e canhões de assalto, apoiadas por mais de 1.800 aeronaves. O ataque começou em 5 de julho de 1943, mas os soviéticos sabiam-no quase ao minuto. Graças a uma rede de reconhecimento aéreo, a unidades de infiltração na retaguarda alemã e as informações fornecidas pelos guerrilheiros coordenados a partir do quartel-general central do movimento partidário em Moscovo, o comando soviético detetou os preparativos finais. 30 minutos antes do início da preparação de artilharia alemã, os soviéticos lançaram a sua própria contra-preparação de artilharia sobre as zonas de concentração inimigas. O comandante da artilharia do 9º Exército Alemão relatou posteriormente que muitos dos seus artilheiros foram atingidos em campo aberto enquanto se preparavam para disparar a sua própria preparação de artilharia. A Luftwaffe dispunha de radar tático. Por isso, os ataques aéreos preventivos soviéticos não conseguiram destruir os aeródromos avançados alemães, embora as unidades da Força Aérea Soviética tenham sofrido perdas consideráveis nesse primeiro confronto. No setor norte, Model lançou o 9º Exército numa frente de 50 quilômetros contra as posições dos 13º e 70º Exércitos Soviéticos. Em 6 dias de combates, com o pesado apoio dos bombardeiros de mergulho Stuka, o 9º Exército conseguiu penetrar apenas entre 8 e 15 quilômetros nas defesas da frente central. Apenas isso, 15 quilômetros em 6 dias, contra defesas com 8 linhas de profundidade. Model perdeu até 400 tanques e cerca de 50 mil homens. Em 12 de julho, a ofensiva alemã no norte estava completamente paralisada. No sul, a situação foi muito mais perigosa para os soviéticos. O 4º Exército Panzer de Roth dispunha das suas melhores unidades, o 2º Corpo Panzer SS, composto pelas divisões Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich e Totenkopf, que reuniam 364 tanques, incluindo 42 Tiger, e o poderoso 48 Corpo Panzer, com a divisão Grossdeutschland, que concentrava praticamente todos os Panther disponíveis, 200 unidades agrupadas na 10ª Brigada Panzer. No flanco direito de Roth, o destacamento Kempf empregava o 3º Corpo Panzer, com 3 divisões blindadas e um destacamento independente de 45 Tiger. Essas unidades avançaram até 35 quilômetros através das defesas soviéticas, alcançando o 3º cinturão defensivo.
só foram detidas pelo primeiro exército blindado do general Mikhail Katukov e por outras formações mecanizadas soviéticas, que recorreram a uma tática incomum. Enterraram os tanques em posições defensivas enquanto lançavam contra-ataques incessantes contra os flancos alemães. Ao reduzir a exposição da blindagem soviética, neutralizaram parcialmente as vantagens técnicas dos Tiger e dos Panther. O momento decisivo chegou nos dias 11 e 12 de julho, nas proximidades da estação ferroviária de Prokhorovka. O general Pavel Rotmistrov deslocou o 5º Exército de Tanques da Guarda, transferido da frente da estepe de Konev, por 100 quilômetros em marchas noturnas até as posições de ataque. O seu plano consistia em lançar uma carga a curta distância contra o 2º Corpo Panzer SS, onde os canhões de ambos os lados tinham reais possibilidades de penetrar a blindagem adversária. Em 12 de julho, os 18º e 29º Corpos de Tanques executaram essa carga suicida através de um terreno aberto e ondulado. Rotmistrov perdeu até 400 dos 500 tanques empregados no ataque, enfrentando uma força alemã de menos de 200 veículos. Os estudos do pós-guerra, baseados em documentos soviéticos posteriormente desclassificados, estabelecem que a Batalha de Prokhorovka envolveu 306 tanques alemães e 672 soviéticos, muito longe dos números míticos de 1.200 a 1.500 veículos que, durante décadas, dominaram as narrativas populares. Mas os sacrifícios soviéticos conseguiram deter quase completamente o 2º Corpo Panzer SS já em 13 de julho. 3 dias antes, em 10 de julho de 1943, os aliados ocidentais haviam desembarcado na Sicília. Hitler cancelou a Operação Cidadela. Em 18 de julho, o 4º Exército Panzer e o destacamento Kempf iniciaram uma retirada em combate para as suas posições de partida. Kursk foi a primeira vez durante a guerra que uma grande ofensiva alemã fracassou em romper as defesas inimigas até as profundidades operacionais. Mas essa era apenas a primeira parte de um fracasso muito maior. Kutuzov e Rumiantsev, o contra-ataque. Os alemães não tiveram tempo para se recuperar. No próprio dia 12 de julho, enquanto a ofensiva de Model entrava em colapso no norte, o Exército Vermelho lançou a sua própria ofensiva planejada contra o saliente de Orel, a contrapartida geográfica do saliente de Kursk. A operação recebeu o nome de Kutuzov, em homenagem ao marechal que derrotara Napoleão. A frente ocidental do coronel-general Vassily Sokolovsky, a frente de Briansk do coronel-general Markian Popov e, posteriormente, a frente central de Rokossovsky atacaram o saliente alemão a partir do norte, do leste e do sul. O 11º Exército da Guarda, comandado pelo general Ivan Bagramian, que havia concentrado 170.500 homens, 648 tanques e mais de 3.100 peças de artilharia quase sem ser detectado, abriu uma brecha logo no primeiro dia. O 3º Exército de Tanques da Guarda, do general Pavel Rybalko, avançou para a retaguarda alemã em 14 de julho. No sul do saliente de Orel, o coronel-general Lothar Rendulic, comandante do 35º Corpo de Exército, previra corretamente o principal ponto de ataque soviético e concentrou com habilidade os seus escassos recursos, conseguindo resistir por mais 2 dias. Foi a exceção. Em 5 de agosto, o 3º Exército de Tanques da Guarda entrou em Orel. Em 18 de agosto, a frente de Briansk alcançou os arredores da cidade que lhe dava o nome, eliminando por completo o saliente alemão. Enquanto a Operação Kutuzov se desenrolava, Manstein reuniu as suas reservas blindadas, incluindo o 2º Corpo Panzer SS, 24º Corpo Panzer e 38º Corpo Panzer, na região do Donbass, para conter ataques secundários. Isso deixou o flanco sul do saliente de Kursk desprotegido justamente quando os soviéticos lançaram a Operação Rumiantsev. A nova ofensiva envolveu a frente de Voronezh, comandada por Vatutin, e a frente da Steppe,
comandada por Konev, atacando a partir do ombro sul da Batalha de Kursk, exatamente no setor onde a penetração alemã havia sido mais profunda. Um exército de tanques fictício e um exército combinado foram simulados mais a oeste por meio de falsas transmissões de rádio e movimentos artificiais de tropas, com o objetivo de desviar a atenção alemã. Os ataques reais, iniciados em 3 de agosto de 1943, concentraram forças a ponto de criar densidades de artilharia incomuns. Cada divisão de ataque recebeu artilharia suficiente para formar agrupamentos especializados compostos por vários batalhões de apoio destinados aos regimentos de infantaria que conduziam o assalto. Em 5 de agosto, na tarde do terceiro dia da Operação Rumiantsev, os elementos avançados dos exércitos de tanques finalmente ficaram livres para explorar a ruptura na retaguarda alemã. Naquela mesma tarde, Belgorod caiu. Os 2 exércitos de tanques alcançaram uma profundidade de mais de 60 quilômetros além das linhas alemãs iniciais. Manstein reuniu 4 divisões de infantaria e 7 divisões blindadas ou motorizadas para lançar um contra-ataque. As antigas divisões do 2º Corpo, Panzer SS, agora sob o comando do 3º Corpo Panzer, cujo quartel-general original havia partido para a Itália após a invasão aliada da Sicília, tentaram empregar os mesmos esquemas de manobra que haviam utilizado para capturar Kharkov 5 meses antes. Desta vez, porém, eram os alemães que estavam exaustos e excessivamente dispersos. 3 dias de combates móveis nos arredores da localidade de Borodukhiv, a noroeste de Kharkov, terminaram em 16 e 17 de agosto, quando o 3º Corpo Panzer conseguiu estabilizar a situação, mas apenas empurrando o 6º Exército da Guarda e os remanescentes do 1º Exército Blindado de volta até o rio Merchik. Os alemães não conseguiram destruir completamente as forças mecanizadas soviéticas. Em 28 de agosto, a frente da Steppe, comandada por Konev, capturou Kharkov. Foi a 4ª e última Batalha de Kharkov. Os alemães jamais voltariam. Kursk e as operações que se seguiram marcaram um ponto de viragem definitivo. A iniciativa estratégica na frente oriental mudou de mãos para nunca mais voltar à Alemanha. Depois de Kursk, os alemães ainda podiam lançar contra-ataques locais, podiam atrasar o avanço soviético, mas já não podiam decidir quando e onde seria travada a batalha seguinte. A corrida para o Dnipro, agosto a novembro de 1943. Em agosto de 1943, Stalin e a Stavka ordenaram pela 3ª vez durante a guerra uma ofensiva geral ao longo de toda a frente. O objetivo era o rio Dnipro. De Smolensk até o Mar Negro, 4 grupos de frentes soviéticas avançaram para o oeste numa ampla sucessão de ataques. No norte, a reconquista foi lenta e dispendiosa. Os alemães tinham passado até 18 meses a construir posições defensivas diante do grupo de exércitos centro e os terrenos florestais e pantanosos da Bielorrússia e da região de Smolensk ampliavam a vantagem do defensor. A ofensiva em direção a Smolensk, denominada Operação Suvorov, começou a 7 de agosto. Os defensores ofereceram uma resistência tenaz e o reconhecimento aéreo alemão conseguiu identificar o principal esforço soviético, apesar das tentativas apressadas de dissimulação. A cidade só caiu no final de setembro, após combates que causaram perdas consideráveis. No sul, porém, o avanço foi espetacular. As frentes sudoeste, comandada pelo general Malinovsky, e sul, sob o comando do general Tolbukin, atacaram o Donbass nos dias 16 e 18 de agosto, respectivamente. O 1º Exército Panzer alemão e o reconstituído 6º Exército evitaram o cerco e realizaram uma retirada de 1 mês até a linha Pantera. Contudo, ao longo de setembro, as frentes soviéticas aproximaram-se do Dnipro como uma maré imparável. Os alemães acreditavam que o rio os salvaria. As margens ocidentais do Dnipro são, em geral, mais elevadas do que as orientais, proporcionando ao defensor uma vantagem para a sua artilharia. Além disso, o Dnipro constituía um obstáculo natural de grande importância.
em muitos pontos, tinha entre 550 e 800 metros de largura e uma corrente rápida. Ainda assim, o Exército Vermelho chegou ao rio antes que os alemães conseguissem organizá-lo como uma posição defensiva. Entre 19 e 26 de setembro de 1943, os elementos avançados da frente de Voronezh, comandada por Vatutin, alcançaram o Dnipro, a norte e a sul de Kiev. Apesar da escassez de equipamento adequado para a construção de pontes, as unidades soviéticas improvisaram 40 pontos de travessia entre 19 e 26 de setembro. Num dos episódios mais ousados da guerra, o general Alexander Kravchenko conduziu o seu 5º Corpo de Tanques da Guarda através de vários rios, recorrendo a um método extremamente arriscado. Os T-34 foram selados o melhor possível e lançados através dos cursos de água à máxima velocidade. O comandante do corpo relatou laconicamente que conseguira fazer atravessar a maioria dos seus veículos. Sem dúvida, dezenas de tanques e respectivas tripulações afundaram-se na lama dos leitos dos rios. A tentativa de apoiar as cabeças de ponte a sul de Kiev, através de uma operação aerotransportada, terminou em desastre. Na noite de 24 para 25 de setembro, 2 brigadas aerotransportadas soviéticas deveriam saltar junto à grande cabeça de ponte de Veliki Bukrin. O que os planeadores desconheciam era que 5 divisões alemãs, 2 blindadas, 2 de infantaria e uma motorizada, estavam em deslocação para a zona de lançamento, com elementos da 19ª Divisão Panzer já presentes no local. Os paraquedistas foram dispersos pela zona de lançamento e dizimados pela inesperada defesa alemã. O fracasso convenceu Stalin a não voltar a empregar operações aerotransportadas de grande escala durante o restante conflito. Vatutin mudou de tática. Em vez de concentrar os seus esforços na cabeça de ponte de Veliki Bukrin, ao sul de Kiev, voltou a sua atenção para uma pequena cabeça de ponte situada nos pântanos ao norte da cidade, junto à aldeia de Liutej. O terreno era tão intransitável que os alemães, com a sua frente excessivamente estendida, não haviam destacado forças significativas para a conter. Em 11 de outubro, Vatutin enviou o 5º Corpo de Tanques da Guarda, comandado pelo general Kravchenko, para reforçar essa posição. Em outubro, a frente de Voronezh foi redesignada como Primeira Frente Ucraniana. Vatutin transferiu secretamente todo o 3º Exército de Tanques da Guarda de Rybalko, juntamente com importantes contingentes de infantaria e artilharia, para a estreita cabeça de ponte. Em 3 de novembro de 1943, o 38º Exército e o Exército de Tanques de Rybalko irromperam a partir da cabeça de ponte, esmagando os defensores alemães apanhados de surpresa. 3 dias depois, as tropas de Vatutin reconquistaram Kiev. O dia 6 de novembro de 1943 foi o primeiro feriado nacional soviético celebrado após a libertação de Kiev. A capital da Ucrânia encontrava-se sob ocupação alemã desde 19 de setembro de 1941. O que se seguiu foi uma série de combates de manobra nos quais Manstein tentou repetir o seu triunfo de fevereiro do ano anterior, quando destruíra a maior parte de 3 exércitos soviéticos numa brilhante contraofensiva ao sul de Kharkov, e fracassou em todas as tentativas. Jitomir caiu, foi reconquistada pelos soviéticos, voltou a ser perdida e, por fim, foi definitivamente retomada pelo Exército Vermelho. As divisões blindadas alemãs lançaram diversos contra-ataques que obtiveram êxitos locais, mas não conseguiram destruir por completo a força mecanizada soviética. No Natal de 1943, Manstein lançou uma última tentativa para eliminar a perigosa cabeça de ponte. Convencido de ter destruído 4 corpos soviéticos perto de Korostichiv, soube, em 25 de dezembro, que na realidade atacara uma força de engano, enquanto um poderoso agrupamento de choque soviético se concentrava mais ao sul, na região de Brusiliv. No dia seguinte, o 1º Exército Blindado e o 1º Exército da Guarda avançaram para o oeste a partir de Kiev.
No final de 1943, o Exército Vermelho já havia atravessado o Dnieper em vários pontos. A linha defensiva que os alemães haviam denominado Ostwall, o Muro do Leste, fora rompida antes mesmo de poder ser concluída. O inverno devastador, Korsun-Cherkassy, janeiro a fevereiro de 1944. No início de 1944, a Stavka tinha 3 prioridades simultâneas no sul: explorar as cabeças de ponte estabelecidas no rio Dnieper, eliminar o perigoso saliente alemão de Nikopol, que ainda mantinha uma cabeça de ponte na margem oriental do rio, e destruir ou capturar as forças alemãs cercadas no saliente de Korsun-Cherkassy. O saliente de Korsun era uma protuberância da linha alemã que avançava para leste, entre as primeira e segunda frentes ucranianas. As divisões que o defendiam eram vulneráveis a um clássico duplo envolvimento. Em 24 de janeiro de 1944, o 5º Exército de Tanques da Guarda, comandado pelo general Rotmistrov e pertencente à 2ª Frente Ucraniana de Konev, juntamente com o 6º Exército de Tanques da 1ª Frente Ucraniana, atacaram as bases do saliente. Em 28 de janeiro, as 2 pontas da ofensiva encontraram-se em Zvenigorodka, cercando as divisões alemãs dos 11 e 42 corpos de exército, cerca de 60.000 homens, numa bolsa que os alemães chamavam de Kessel, caldeirão, e que os soviéticos designavam simplesmente como o Bolsão de Korsun. Manstein organizou uma operação de socorro com 4 corpos Panzer. O 3º Corpo Panzer do general Bright, composto pelas 1ª, 16ª e 17ª Divisões Panzer e pela divisão esse Leibstandarte Adolf Hitler, lançou o esforço principal. Konev construiu um cinturão defensivo com 15 quilômetros de profundidade diante das forças de socorro, enquanto as suas tropas continuavam a comprimir o cerco pelo interior. Os combates prolongaram-se até 16 e 17 de fevereiro. Na noite de 16 para 17 de fevereiro, as tropas cercadas tentaram uma fuga em massa. O general das SS, Herbert Gille, conduziu os sobreviventes da divisão Wiking para o exterior através de marchas noturnas sob neve e lama. O general Stemmermann, que comandava as forças cercadas, morreu durante a tentativa de rompimento. As estimativas mais aceites indicam que entre 30.000 e 35.000 homens conseguiram sobreviver e alcançar as linhas alemãs. Os restantes, entre 20.000 e 25.000 soldados alemães, morreram ou foram feitos prisioneiros. Toda a artilharia e o equipamento pesado foram abandonados na lama do inverno. A 2ª Frente Ucraniana de Konev capturou 18.200 prisioneiros. Como reconhecimento pela vitória, Konev foi promovido a Marechal da União Soviética. O inverno de 1943 a 1944 consumiu enormes quantidades de homens em ambos os lados. Ao longo de toda a frente sul, as 4 frentes ucranianas continuaram a avançar para oeste e para sul. A 1ª Frente Ucraniana alcançou a fronteira polaca em 4 de janeiro de 1944. A 3ª Frente Ucraniana libertou Dnipropetrovsk em 25 de outubro de 1943 e prosseguiu o avanço em direção a Odessa. A 4ª Frente Ucraniana do general Tolbukin rompeu a linha Pantera alemã em 11 de outubro de 1943 e isolou o 17º Exército Alemão na Crimeia. A retirada alemã no sul esteve longe de ser uma retirada tática ordenada. Tratou-se de uma debandada travada sob combate com divisões a substituírem as suas perdas por recrutas que ainda não tinham concluído a instrução, estados maiores que perdiam o contato com as suas próprias unidades na confusão dos movimentos noturnos e Hitler a continuar a ordenar que fossem mantidas posições impossíveis de defender. Em 10 de abril de 1944, Odessa foi libertada. Leningrado libertada e a queda da Crimeia, janeiro a maio de 1944.
No norte, o inverno de 1944 trouxe a sua própria libertação. Leningrado estava sitiada desde setembro de 1941, quase 900 dias. A cidade tinha perdido mais de 1 milhão de civis, a maioria devido à fome. No inverno de 1941 a 1942, a ração diária de pão para uma trabalhadora civil tinha caído para apenas 125 gramas. O Lago Ladoga era a única ligação com o mundo exterior, a Estrada da Vida, pela qual caminhões carregados de alimentos atravessavam o gelo sob fogo alemão. Em 14 de janeiro de 1944, a frente de Leningrado, comandada pelo Marechal Leonid Govorov, e a frente de Volkhov, sob o comando do general Kirill Meretskov, lançaram a ofensiva Leningrado-Novgorod. A sul, a segunda frente báltica, comandada pelo general Markian Popov, atacou simultaneamente para fixar as reservas do grupo de exércitos norte-alemão. A ofensiva empregou técnicas que se tinham tornado características do Exército Vermelho amadurecido de 1944. Grupos de reconhecimento reforçados infiltraram-se nas posições alemãs durante as primeiras noites. Uma esmagadora superioridade de fogo foi concentrada em setores estreitos e forças móveis exploraram imediatamente as brechas assim que a penetração foi alcançada. Em 19 de janeiro, a frente de Leningrado capturou Krasnoye Selo e Pushkin. Em 27 de janeiro de 1944, Stalin autorizou uma salva de artilharia de 24 descargas disparadas por 324 peças de artilharia em Leningrado, a mesma cerimônia reservada às grandes vitórias. O cerco tinha terminado. O grupo de exércitos norte-alemão retirou-se para oeste e para sul, e, em 20 de janeiro, Novgorod foi libertada pelas forças da frente de Volkhov. Em abril de 1944, a frente estabilizou-se ao longo da linha do rio Narva e do lago Peipus, com os alemães ainda a manterem o controle da Estônia e da Letônia. Contudo, o mais longo cerco da Segunda Guerra Mundial tinha finalmente chegado ao fim. No sul, a Crimeia foi o próximo objetivo. O 17º Exército Alemão, composto principalmente por divisões alemãs e romenas, permanecia isolado na península desde outubro de 1943, quando a Quarta Frente Ucraniana cortou o istmo de Perekop. Hitler recusou-se a evacuar a Crimeia, apesar dos pedidos repetidos dos seus comandantes no terreno. Segundo o Führer, manter a Crimeia tinha um valor político e estratégico, impedir que a Turquia entrasse na guerra ao lado dos aliados e preservar o acesso ao Mar Negro. Em 8 de abril de 1944, a Quarta Frente Ucraniana do general Fyodor Tolbukin lançou o ataque pelo istmo de Perekop com o 51º Exército e o 2º Exército da Guarda, enquanto o 2º Exército da Guarda atravessava o Estreito de Sivas. Em 11 de abril, tropas do Exército Independente do Litoral da Crimeia, do general Andrei Yeryomenko, desembarcaram na península de Kerch. Sebastopol, a fortaleza naval que havia resistido durante 8 meses em 1941 a 1942, caiu em 9 de maio de 1944. O 17º Exército Alemão perdeu, segundo os registros soviéticos, mais de 100 mil homens entre mortos e capturados. Cerca de 38 mil foram evacuados por mar. No entanto, durante esse processo, a Kriegsmarine e a Luftwaffe perderam dezenas de navios e dezenas de aeronaves nos ataques soviéticos contra a operação de evacuação. Hitler havia perdido a Crimeia pelo mesmo motivo que perderia a Bielorrússia 2 meses depois: a recusa em retirar-se quando a retirada ainda era possível. Bagration, a destruição do grupo de exércitos, centro-junho a agosto de 1944. Em 22 de junho de 1944, completavam-se 3 anos da invasão alemã da União Soviética. A coincidência não foi acidental. A Operação Bagration
Assim denominada em homenagem ao príncipe georgiano e general russo Piotr Bagration, herói das guerras napoleônicas, foi a maior ofensiva soviética da guerra até aquele momento. Também foi uma das operações mais cuidadosamente planejadas e mais habilmente dissimuladas já executadas por um exército durante toda a Segunda Guerra Mundial. O grupo de exércitos centro-alemão defendia a Bielorrússia ao longo de uma frente de quase 600 quilômetros. Em teoria, dispunha de 63 divisões. Na prática, as constantes transferências de tropas para a frente ucraniana e as exigências da guerra em outros teatros de operações haviam esvaziado completamente essas divisões. Uma divisão de infantaria alemã típica defendia um setor de 32 quilômetros, muito além do que permitia qualquer defesa em profundidade eficaz. Apenas 4 divisões estavam disponíveis como reservas operacionais atrás de uma frente de 600 quilômetros. A 20ª Divisão Panzer, a mais poderosa dessas reservas, estava sob o controle direto do OKH e não do grupo de exércitos. O marechal de campo Ernst Busch, comandante do grupo de exércitos Centro, havia tentado, em maio de 1944, convencer Hitler a retirar suas forças para o rio Dnipro ou para o rio Berezina, a fim de criar reservas operacionais. Hitler rejeitou ambas as propostas. Pior ainda, em maio, designou os principais entroncamentos ferroviários de Vitebsk, Orsha, Mogilev e Bobruisk como cidades-fortaleza, que deveriam ser defendidas até o último homem. Essas cidades-fortaleza, que Hitler imaginava como pilares da defesa, acabaram se transformando em armadilhas mortais para suas próprias guarnições. A parte mais brilhante do plano soviético foi a Maskirovka, a operação de engano estratégico. Sob a direção do coronel-general Alexei Antonov no Estado-Maior-Geral, a campanha de desinformação procurou convencer os alemães de que o principal esforço soviético continuava concentrado na frente ucraniana e que apenas ataques limitados seriam realizados contra o grupo de exércitos Centro. 5 exércitos completos, incluindo o 5º Exército de Tanques da Guarda, o 8º Exército da Guarda, o 6º Exército da Guarda e o 11º Exército da Guarda, foram transferidos secretamente do sul para posições em frente à Bielorrússia. O coronel Reinhard Gehlen, chefe do Serviço de Inteligência Fremde Heer Ost do OKH, continuou a prever até ao próprio dia do ataque que as principais ofensivas soviéticas ocorreriam nos flancos norte e sul. Os seus analistas não detetaram a concentração de 3 exércitos de armas combinadas, um exército de tanques e vários corpos móveis em frente ao grupo de exércitos Centro. Na noite de 19 para 20 de junho, os guerrilheiros lançaram uma vaga de ataques coordenados contra os nós de transporte em toda a retaguarda do grupo de exércitos Centro. Só nessa noite, mais de 1000 nós de transporte foram inutilizados, tornando impossível qualquer reposicionamento rápido das reservas alemãs. A proporção de forças no momento do ataque era a seguinte: os soviéticos reuniram 1.254.300 homens, 4.070 tanques e canhões autopropulsados, 24.383 peças de artilharia e 5.327 aeronaves de combate, contra 336.573 soldados alemães, 495 tanques e 2.589 peças de artilharia. 13 para 1 em artilharia, 8 para 1 em tanques, 8 para 1 em aviação, as 1 em tanques, 8 para 1 em aviação. As operações de reconhecimento começaram nos dias 21 e 22 de junho. Batalhões reforçados infiltraram-se nas posições alemãs durante a escuridão, capturando frequentemente as defesas da primeira linha sem disparar um único tiro. Em muitos setores, a preparação de artilharia planeada foi cancelada, pois o reconhecimento tinha sido tão bem sucedido que o bombardeamento se tornaria desnecessário. O ataque principal começou a 23 de junho. No setor de Vitebsk,
o 43º Exército do Tenente-General Afanasy Beloborodov atravessou o rio Dvina Ocidental a oeste da cidade. Ao meio-dia de 25 de junho, já se tinha ligado aos destacamentos avançados do 39º Exército, cortando as rotas de retirada do 53º Corpo de Exército. Vitebsk ficou cercada e o 53º Corpo, composto por 4 divisões, capitulou. No sul da frente, Rokossovski iniciou a ofensiva da Primeira Frente Bielorrussa em 24 de junho. Os seus engenheiros tinham construído secretamente passadiços de madeira através dos pântanos ao longo da margem oriental do rio Ptish, sem serem detectados pelos defensores. As unidades de vanguarda emergiram quase milagrosamente dos pântanos e esmagaram as posições alemãs apanhadas de surpresa. Ao meio-dia de 25 de junho, o primeiro corpo de tanques da guarda do tenente-general Panov já tinha penetrado mais de 40 quilômetros até as aproximações meridionais de Bobruisk. A 20ª Divisão Panzer, a única reserva operacional disponível, passou 2 dias a mover-se em círculos devido a ordens contraditórias, incapaz de determinar se o ataque principal vinha de Rogachev, a leste, ou do sul de Bobruisk. Entretanto, o 9º Corpo de Tanques do tenente-general Bakorov rompeu as defesas alemãs a oeste de Rogachev e avançou rapidamente para oeste para capturar as travessias do rio Berezina, a sul de Bobruisk. Simultaneamente, o 1º Corpo de Tanques da Guarda fez o mesmo na margem ocidental do rio. A ponta de lança soviética do 5º Exército de Tanques da Guarda do general Rotmistrov, juntamente com o 3º Corpo Mecanizado da Guarda e o Grupo de Cavalaria Mecanizada de Pliev, avançou através da brecha no norte em direção ao oeste. Em 2 de julho de 1944, apenas um punhado de regimentos alemães entrincheirados e ainda em condições de combate ocupava Minsk e os seus arredores. A queda de Minsk, em 3 de julho, marcou o clímax da fase inicial da operação. O 3º Corpo de Tanques da Guarda avançou em direção ao canto noroeste da cidade. A 4ª Brigada de Tanques da Guarda, comandada pelo coronel Lozik, o grupo móvel do 11º Exército da Guarda, limpou o flanco nordeste. Nessa tarde, os elementos de vanguarda do 1º Corpo de Tanques da Guarda chegaram pelo sul. A cidade caiu nas mãos soviéticas numa única manhã, antes que a defesa alemã conseguisse organizar-se. Atrás dos tanques, chegaram as unidades de fuzileiros do 3º Exército, vindas do Sudeste, e do 31º Exército, vindas do Nordeste, estabelecendo o cerco interno em torno dos elementos do 4º Exército Alemão, que ainda combatiam a leste de Minsk. O 4º Exército Alemão, a principal força do Grupo de Exércitos Centro, foi destruído nesse cerco operacional. Um episódio ilustra bem o que tinha acontecido. O chefe do Estado-Maior do 9º Exército recebeu o comandante da 12ª Divisão Panzer, que acabava de desembarcar do comboio para assumir a situação, com o comentário irônico: "Bem-vindo, o 9º Exército já não existe." Nos 12 dias entre 22 de junho e 4 de julho de 1944, o Grupo de Exércitos Centro perdeu 25 divisões e mais de 300 mil homens. Nas semanas seguintes, perderia mais de 100 mil adicionais. Em 17 de julho de 1944, Stalin ordenou que 57.600 prisioneiros alemães capturados durante a Operação Bagration desfilassem pelas ruas de Moscovo. A coluna demorou várias horas a passar. Colunas de homens de uniforme cinzento, exaustos, muitos deles feridos, marchavam sob a vigilância de soldados soviéticos. O mundo viu o que a Operação Bagration tinha significado. Mas Bagration ainda não tinha terminado. De Lviv ao Vístula e do Vístula a Varsóvia, julho a setembro de 1944. Em 13 de julho de 1944, a primeira frente ucraniana do Marechal Ivan Konev lançou a Operação Lvov-Sandomierz. O grupo de exércitos Ucrânia Norte, comandado pelo general Johannes Friesner, encontrava-se em condições um pouco melhores do que o destruído grupo de exércitos Centro.
ainda dispunha de importantes reservas blindadas, embora subestimadas. Konev, porém, tinha à sua disposição 3 dos 6 exércitos de tanques do Exército Vermelho, além de 2 grupos de cavalaria mecanizada. Em 13 de julho, as unidades de reconhecimento do 3º Exército da Guarda e do 13º Exército encontraram as posições avançadas alemãs desocupadas. Imediatamente, os batalhões de vanguarda, seguidos pelas forças principais, avançaram rapidamente, penetrando cerca de 15 quilômetros já no primeiro dia. A ação mais dramática ocorreu quando Konev teve de fazer passar os seus exércitos de tanques, mais de 1.000 tanques e canhões autopropulsados, através de um estreito corredor de apenas 4 quilômetros no setor de Koltov. Apesar dos determinados contra-ataques das 8ª e 1ª Divisões Panzer, as formações blindadas conseguiram atravessar o corredor sob intenso fogo inimigo. Em 18 de julho, elementos do 3º Exército de Tanques da Guarda cercaram o 13º Corpo Alemão na Bolsa de Brody, composta por 4 unidades do tamanho de uma divisão, além da 14ª Divisão SS, capturando ou destruindo a maior parte dos seus efetivos. Lvov foi abandonada pelos alemães em 27 de julho. Os exércitos de tanques de Katukov e Rybalko voltaram-se então para norte, em direção ao rio Vístula. Nos dias 29 e 30 de julho, os destacamentos avançados do exército de Katukov e elementos motorizados do 13º Exército capturaram pequenas cabeças de ponte sobre o Vístula, ao sul de Sandomierz. Em poucos dias, essas posições foram reforçadas pelo grosso dos 2 exércitos de tanques e pelo exército de Rybalko. Entretanto, mais ao norte, a ala esquerda da primeira frente bielorrussa de Rokossovski entrou em ação em 18 de julho com o 47º Exército, o 8º Exército da Guarda e, posteriormente, o 2º Exército de Tanques. Em 25 de julho, as unidades de vanguarda já haviam alcançado a margem oriental do Vístula. O 8º Exército da Guarda de Chuikov estabeleceu uma cabeça de ponte em Magnusev, enquanto o 69º Exército assegurava outra em Puławy. O 2º Exército de Tanques virou então para norte, em direção a Varsóvia. O que se seguiu tornou-se um dos episódios mais controversos da fase final da guerra na Europa. Em 1º de agosto de 1944, o Exército da Pátria Polaco, Armia Krajowa, comandado pelo general Tadeusz Bor-Komorowski, levantou-se em armas em Varsóvia. Os líderes polacos acreditavam que o Exército Vermelho estava prestes a entrar na cidade. Pretendiam libertá-la antes da chegada dos soviéticos para afirmar a sua legitimidade política perante o mundo e perante o governo polaco no exílio, sediado em Londres. Mas o 2º Exército de Tanques estava exausto. Em 30 de julho, o 3º Corpo de Tanques, a nordeste de Varsóvia, foi esmagado por contra-ataques do Corpo Hermann Göring e da 19ª Divisão Panzer. Entre 2 e 3 de agosto, a 4ª Divisão Panzer e a 5ª Divisão Panzer, SS Wiking, uniram suas forças, causando pesadas perdas ao 3º Corpo de Tanques e pressionando também o 8º Corpo de Tanques da Guarda. Em 5 de agosto, o 2º Exército de Tanques foi retirado para ser reequipado. A revolta de Varsóvia durou 63 dias. Os insurgentes poloneses morreram aos milhares. As SS esmagaram o levante bairro por bairro. A cidade foi posteriormente destruída de forma deliberada por ordem de Hitler, edifício por edifício. Sobre a questão de se os soviéticos poderiam ter ajudado a revolta, os historiadores continuam debatendo. O que os documentos do Exército Vermelho mostram claramente é que o 2º Exército de Tanques estava realmente incapacitado de retomar o ataque em agosto, depois de sofrer pesadas perdas nos contra-ataques alemães. Os soviéticos também estavam ansiosos para assegurar suas cabeças de ponte no rio Vístula, ao sul de Varsóvia.
Os arquivos também mostram que Stalin não tinha qualquer interesse no governo de Komorowski como força política na Polônia do pós-guerra. Esse cálculo político certamente influenciou a lentidão com que o apoio aéreo e o auxílio material foram fornecidos. A RAF e seus aliados da Commonwealth realizaram missões de longo alcance a partir da Itália para lançar armas de paraquedas sobre Varsóvia. Até meados de setembro, Stalin recusou-se a autorizar que aviões norte-americanos utilizassem aeródromos soviéticos para missões semelhantes. Quando a primeira missão desse tipo finalmente ocorreu, em 18 de setembro, as áreas ainda controladas pelos poloneses eram pequenas demais para permitir lançamentos eficazes de paraquedas, e apenas cerca de 1/5 dos contêineres chegou aos destinatários previstos. Varsóvia só seria libertada em janeiro de 1945. Os flancos, a Romênia, os Bálticos e a Hungria, agosto a dezembro de 1944. Em meados de agosto de 1944, enquanto as frentes soviéticas descansavam e se reequipavam no Vístula, a Stavka voltou sua atenção para os flancos. No sul, o grupo de exércitos Ucrânia do Sul defendia a Romênia com uma força total de aproximadamente 500 mil soldados alemães e 405 mil soldados romenos. As duas frentes ucranianas do sul, a segunda de Malinovsky e a terceira de Tolbukin, somavam 1.314.200 homens. Mas Guderian, em sua primeira ação como chefe do Estado-Maior-Geral, após o fracassado atentado de 20 de julho, havia retirado 5 divisões blindadas e 6 divisões de infantaria alemãs da frente romena para tapar as brechas abertas pela Operação Bagration. A Operação Iazi-Chisinau começou em 20 de agosto de 1944. No norte, o 6º Exército de Tanques do general Alexei Kravchenko entrou na fase de exploração já no primeiro dia do ataque. Grande parte do sucesso deveu-se ao fato de que as tropas romenas defensoras, que formavam o grosso das posições atacadas, ofereceram apenas uma resistência nominal. Apenas as unidades com fortes vínculos locais, como a 14ª Divisão de Infantaria Romena, recrutada na região de Chisinau, combateram com bravura. Em 23 de agosto, os conspiradores em Bucareste entraram em ação. O rei Miguel primeiro prendeu o Marechal Antonescu e denunciou o tratado que havia obrigado a Romênia a aliar-se à Alemanha. Em resposta, Hitler ordenou que as forças alemãs locais marchassem sobre a capital e bombardeassem o Palácio Real. Essa atitude deu a Bucareste o pretexto para declarar guerra à Alemanha, completando a destruição do 6º Exército Alemão, que já estava em grande parte em processo de aniquilação no campo de batalha. Em 29 de agosto, o grupo de exércitos Ucrânia do Sul havia sofrido um destino semelhante ao do grupo de exércitos Centro, destruição do 6º Exército e colapso total da frente na Romênia. As perdas alemãs e romenas ultrapassaram 400 mil homens, ao custo de 67 mil baixas soviéticas. Ploiesti, os campos petrolíferos que haviam fornecido à Alemanha grande parte de sua gasolina para aviões e tanques, caiu em 2 de setembro. Sem o petróleo romeno, o Reich estava condenado. Mas ainda levaria 9 meses para morrer. No norte, o golpe final contra o Grupo de Exércitos Norte ocorreu em setembro e outubro. Em 14 de setembro, as 3 frentes bálticas atacaram em direção a Riga com uma força combinada de 1.215.000 homens, 27.373 canhões, 2.341 tanques e 3.056 aviões. Em 5 de outubro, a primeira frente báltica do Marechal Bagramian atacou para oeste e em direção ao Báltico, alcançando a costa em 9 de outubro ao norte e ao sul de Memel, isolando o 28º Corpo de Exército Alemão na cidade cercada e confinando o grosso do Grupo de Exércitos Norte na península da Curlândia.
Foi assim que começou o chamado Bolsão da Curlândia. Quase 200 mil soldados alemães ficaram cercados na extremidade noroeste da Letônia e permaneceram ali até 9 de maio de 1945. 6 exércitos soviéticos os mantiveram isolados durante 6 meses, impedindo que fossem utilizados em qualquer outro lugar. Hitler rejeitou repetidamente as sugestões de seus generais para evacuar essas forças e empregá-las na defesa do Reich. O almirante Karl Dönitz convenceu-o de que o controle da Curlândia era estrategicamente necessário para o programa de submarinos da Marinha Alemã. Na Hungria, o Exército Vermelho tentou por 3 vezes consecutivas, em outubro, novembro e no início de dezembro, capturar ou cercar Budapeste, mas fracassou em todas elas. O terceiro Corpo Panzer alemão, com as primeira, 13ª e 23ª Divisões Panzer, além da Feldherrnhalle, repeliu os ataques soviéticos com pesadas perdas de ambos os lados. Somente quando Malinovsky e Tolbukin coordenaram um ataque em ambos os lados da capital, em 20 de dezembro de 1944, conseguiram fechar o cerco. Em 27 de dezembro, as duas frentes haviam se unido ao longo do Danúbio, a oeste de Budapeste, prendendo dentro da cidade o 9º Corpo de Montanha SS, composto por 4 divisões e 2 divisões húngaras. Os alemães tentariam romper o cerco de Budapeste mais 3 vezes em janeiro de 1945. Todas as tentativas fracassaram. O Inverno da Destruição, Vistula-Oder, janeiro de 1945. Em 12 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho lançou a ofensiva Vistula-Oder. Winston Churchill havia pedido pessoalmente a Stalin que acelerasse a ofensiva para aliviar a pressão alemã nas Ardenas, onde, em 16 de dezembro de 1944, Hitler havia lançado a sua última grande ofensiva no Ocidente. Stalin respondeu antecipando o ataque em 8 dias em relação ao plano original. A relação de forças na linha do Vístula era esmagadora. 3 frentes soviéticas, a primeira frente bielorrussa de Zhukov, a primeira frente ucraniana de Konev e a segunda frente bielorrussa de Rokossovsk, reuniam mais de 2,2 milhões de homens, 6.400 tanques, 46 mil peças de artilharia e 4.700 aviões contra os enfraquecidos remanescentes do grupo de exércitos alemão, que dispunha de talvez 450 mil homens e menos de 1.000 tanques. Zhukov atacou a partir das cabeças de ponte do Vístula, em Magnusev e Puławy, com uma preparação de artilharia de apenas 25 minutos. Mínima para os padrões soviéticos do final da guerra, mas cuidadosamente calculada para surpreender um defensor que esperava um bombardeamento prolongado. Konev, no sul, utilizou uma preparação muito mais longa. 107 minutos de fogo de artilharia, seguidos por uma cortina de fumo químico para ocultar a travessia do rio Nida. A penetração foi imediata e irresistível. Em 17 de janeiro, Varsóvia foi finalmente libertada. A cidade que tinha visto a sua insurreição de agosto ser esmagada e que os alemães destruíram sistematicamente como represália, era agora um imenso campo de ruínas. As estimativas indicam que mais de 85% da cidade foi deliberadamente demolida entre o fim da insurreição de agosto e a entrada das tropas soviéticas em janeiro. Em 19 de janeiro, o exército de Konev capturou Cracóvia, a primeira grande cidade polaca tomada praticamente intacta, porque as forças alemãs simplesmente não conseguiram organizar a sua defesa antes de serem cercadas. Em 27 de janeiro de 1945, tropas do 60º Exército da Primeira Frente Ucraniana libertaram Auschwitz-Birkenau. Os soviéticos encontraram cerca de 7.000 sobreviventes, demasiado debilitados para terem sido evacuados. Nos dias anteriores, os alemães haviam forçado dezenas de milhares de prisioneiros a partir nas marchas da morte.
Os soldados soviéticos também descobriram os armazéns que continham as provas materiais do extermínio. Centenas de milhares de peças de vestuário, dezenas de milhares de pares de sapatos e toneladas de cabelo humano. Em 31 de janeiro, os destacamentos avançados da Primeira Frente Bielorrussa de Yukov cruzaram o Oder, em Kustrin, a 60 quilômetros de Berlim, e estabeleceram uma pequena cabeça de ponte. O avanço desde o Vístula até ao Oder, aproximadamente 600 quilômetros, levou 18 dias. 18 dias. O grupo de exércitos A tinha sido destruído. Numerosas divisões alemãs foram simplesmente esmagadas e capturadas antes mesmo de conseguirem retirar-se. Entre 12 de janeiro e 3 de fevereiro, as três frentes soviéticas avançaram entre 400 e 600 quilômetros e libertaram a maior parte da Polônia. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior alemão, calculou mais tarde que a ofensiva Vístula-Oder foi a maior catástrofe sofrida pela Alemanha durante toda a guerra, incluindo Stalingrado. Em Stalingrado, uma parte do Exército Vermelho destruiu o Sexto Exército. Em janeiro de 1945, todo o Exército Vermelho aniquilou o grupo de exércitos A. A Prússia Oriental e os Flancos da Morte, janeiro a abril de 1945. Enquanto Zhukov e Konev avançavam em direção ao Oder no setor central da frente, os flancos desenvolviam as suas próprias campanhas sangrentas. No norte, a Prússia Oriental representava o pesadelo que os planejadores soviéticos haviam previsto havia meses. A Terceira Frente Bielorrussa, comandada pelo general Ivan Cherniakovsky, iniciou a ofensiva contra a Prússia Oriental em 13 de janeiro de 1945 com o 5º Exército da Guarda e o 11º Exército da Guarda. Cherniakovsky tinha apenas 37 anos, sendo o mais jovem comandante de frente de toda a guerra. Conquistara essa reputação ao liderar um corpo de tanques em 1942 e, posteriormente, o 60º Exército na Batalha de Kursk. A inteligência soviética estimava que a região era protegida por fortificações, algumas das quais remontavam ao século XIX, amplamente reforçadas durante os anos da guerra. O terreno era densamente urbanizado, com cada aldeia transformada numa autêntica fortaleza em miniatura. O ataque de 13 de janeiro conseguiu penetrar 11 quilômetros já no primeiro dia em alguns setores. No dia seguinte, os 31º e 39º Exércitos juntaram-se ao assalto, enquanto o 11º Exército da Guarda, do coronel-general Galitsky, cruzava a fronteira da Prússia Oriental. As fortificações eram tão poderosas que foram necessários 4 dias para romper a defesa tática alemã. A segunda linha defensiva, ao longo da fronteira alemã, revelou-se igualmente sólida, obrigando Cherniakovsky a empregar o 28º Exército de Reserva. Ainda assim, a ofensiva acabou por ficar bloqueada na região defensiva de Stallupönen, onde os combates consumiram enormes quantidades de munição e custaram inúmeras vidas. Em 18 de fevereiro de 1945, o general Ivan Cherniakovsky foi mortalmente ferido por um estilhaço de obus perto de Melzag. Com apenas 37 anos, tornou-se o oficial general soviético de mais alta patente morto em combate durante toda a guerra. O marechal Vassily Sokolovsky assumiu temporariamente o comando até que o marechal Alexander Vasilevsky fosse nomeado comandante da Terceira Frente Bielorrussa. O cerco de Königsberg, capital histórica da Prússia Oriental, terminou em 9 de abril de 1945, após 4 dias de um assalto maciço no qual os soviéticos empregaram 5.000 peças de artilharia ao longo de uma frente de 35 quilômetros. O Gauleiter Erich Koch proibira a evacuação dos civis até que já fosse tarde demais. Estima-se que mais de 100.000 civis alemães tenham morrido apenas na Prússia Oriental durante os combates e o colapso do inverno de 1945. Ao sul,
Budapeste resistiu até 13 de fevereiro de 1945. O cerco da capital húngara havia começado em 27 de dezembro de 1944. A guarnição, aproximadamente 45 mil alemães e 50 mil húngaros, tentou uma ruptura em massa na noite de 11 para 12 de fevereiro. Dos 28 mil homens que participaram da tentativa, estima-se que não mais de 700 conseguiram alcançar as linhas alemãs. O general Ivan Rindy e o Obergruppenführer Karl Pfeffer Wildenbruch foram capturados. Em 13 de fevereiro, Budapeste estava nas mãos dos soviéticos, mas os alemães ainda não haviam terminado no fronte húngaro. No início de março de 1945, Hitler lançou a Operação Despertar da Primavera, Frühlingserwachen, na região do lago Balaton, empregando o 4º Corpo Panzer SS, com as divisões Leibstandarte Adolf Hitler e das Reich como ponta de lança, juntamente com o 6º Exército Panzer SS do SS Obergruppenführer Sepp Dietrich, as mesmas unidades que haviam combatido nas Ardenas. A ofensiva tinha como objetivo reconquistar os campos petrolíferos da região. O 3º Exército de Guardas do general Zadov absorveu o impacto do ataque e iniciou sua resposta em 16 de março. Em 4 de abril, as vanguardas soviéticas alcançavam Viena. As tentativas alemãs de se manterem na Hungria e na Áustria na primavera de 1945 haviam sido, na melhor das hipóteses, uma distração dolorosa. Na pior delas, haviam consumido algumas das últimas reservas blindadas do Reich em combates sem qualquer resultado estratégico quando essas mesmas divisões eram desesperadamente necessárias para defender o Oder. Berlim abriu a maio de 1945. Em 16 de abril de 1945, às 3 horas da madrugada, hora de Berlim, teve início a Operação de Berlim. A primeira frente bielorrussa de Zhukov iniciou o ataque com uma preparação de artilharia de 20 a 30 minutos contra o primeiro cinturão defensivo alemão no Oder. Em seguida, 143 holofotes antiaéreos redirecionados iluminaram o terreno à frente dos atacantes. A ideia era cegar e desorientar os defensores. O efeito foi o oposto. A poeira e a fumaça levantadas pela artilharia refletiram a luz de volta para os atacantes, deixando-os literalmente cegos pelo seu próprio avanço. As colinas de Ziellow, a elevação que domina a planície a oeste do Oder, revelaram-se um obstáculo muito mais formidável do que o previsto. A encosta era íngreme demais para permitir que os tanques acompanhassem eficazmente a infantaria. O canal Haupt ao pé das colinas também atrasou a travessia. O 8º Exército de Guardas de Chuikov, a formação encarregada do esforço principal a partir da cabeça de ponte de Kustrin, conseguiu apenas avanços limitados. Zhukov cometeu um erro que ele próprio havia criticado em outros comandantes. Empregou prematuramente os seus exércitos blindados de exploração, o 1º Exército de Tanques da Guarda de Katukov e o 2º Exército de Tanques da Guarda de Bogdanov, para completar uma ruptura inicial que ainda não havia sido alcançada. Os exércitos de tanques ficaram presos no congestionamento e nos obstáculos criados pelas divisões de fuzileiros, travando combates de penetração para os quais não haviam sido concebidos. No flanco sul, Konev obteve resultados muito melhores. A artilharia da primeira frente ucraniana realizou uma preparação de 107 minutos antes da travessia do rio Neisse. No final do primeiro dia, as suas forças de infantaria, apoiadas por corpos de tanques, haviam forçado a passagem do rio e penetrado o principal cinturão defensivo, avançando até 1,5 quilômetro dentro do segundo cinturão. No final de 18 de abril, a primeira frente ucraniana havia rompido completamente a linha defensiva do Neisse e atravessado o Spree ao sul de Berlim, criando as condições para cercar a cidade pelo sul. Em 17 de abril, Stalin telefonou pessoalmente para Zhukov e Konev e apagou intencionalmente a linha de demarcação entre as duas frentes no mapa de operações da região de Berlim. Ele acabara de transformar a captura da capital do Reich em uma competição entre dois marechais. Em 20 de abril, a artilharia de longo alcance do 3º Exército de Choque
foi a primeira a abrir fogo contra Berlim. Em 21 de abril, unidades misturadas do 3º Exército de Choque, do 2º Exército de Tanques da Guarda, do 47º Exército, do 8º Exército de Guardas e do 1º Exército de Tanques da Guarda penetraram nos subúrbios da capital. Enquanto isso, Konev acelerou o avanço. Em 21 de abril, o 3º Exército de Tanques da Guarda de Ribalco e o 4º Exército de Tanques da Guarda de Leliushenko avançaram 95 quilômetros. No dia seguinte, os elementos de vanguarda de Ribalco tomaram o quartel-general do OKH em Zossen, 30 quilômetros ao sul do centro de Berlim. Qualquer vestígio de controle centralizado alemão sobre as operações deixou de existir. Em 24 de abril, o 8º Exército da Guarda de Chuikov e o 1º Exército de Tanques da Guarda de Katukov juntaram-se às pontas de lança do 3º Exército de Tanques da Guarda de Ribalco e do 28º Exército de Lushinsky, a sudeste de Berlim. A cidade estava cercada. No dia seguinte, 25 de abril de 1945, uma divisão de fuzileiros do 5º Exército de Choque encontrou elementos da 69ª Divisão de Infantaria do 1º Exército norte-americano em Torgau, no rio Elba. A Alemanha nazista estava cortada em duas. A batalha pelo centro de Berlim foi um inferno urbano que custou a vida de dezenas de milhares de soldados soviéticos e alemães. Os engenheiros de assalto explodiam as paredes dos edifícios para evitar atravessar ruas abertas e ficar expostos. As equipes compostas por tanques, infantaria, artilharia e sapadores avançavam edifício por edifício. O sistema de metrô foi utilizado por ambos os lados para se movimentar sem exposição ao fogo inimigo. Os caçadores de tanques alemães armados com Panzerfaust infligiram pesadas perdas aos blindados soviéticos nas ruas estreitas. Em 29 de abril, o 79º Corpo de Fuzileiros do 3º Exército de Choque iniciou o assalto simbólico ao Reichstag. Em 30 de abril, 2 exploradores da 150ª Divisão de Fuzileiros, o sargento Mikhail Yegorov e o soldado Meliton Cantaria, hastearam a bandeira vermelha sobre o edifício. Os combates dentro do Reichstag continuaram até a manhã de 1º de maio, enquanto os soldados soviéticos eliminavam grupos de resistência nos porões. Também em 30 de abril, no bunker localizado sob a chancelaria do Reich, Adolf Hitler suicidou-se. A guarnição de Berlim, comandada pelo general de artilharia Helmut Weidling, capitulou na tarde de 2 de maio de 1945. Weidling saiu à rua com as mãos levantadas e assinou a rendição da guarnição. A Batalha de Berlim custou ao Exército Vermelho 361.367 baixas, das quais 81.116 foram irrecuperáveis, mortos e desaparecidos. O 8º Exército da Guarda de Chuikov, as mesmas divisões que haviam sobrevivido a Stalingrado, perdeu 24.484 homens somente entre 11 de abril e 1º de maio. Os alemães perderam 458 mil mortos em combate e 479.298 prisioneiros, segundo os números dos 3 frentes soviéticas envolvidos. Praga, o último combate, maio de 1945. A queda de Berlim não pôs fim à guerra. Na Tchecoslováquia, mais de 600 mil homens do grupo de exércitos centro-alemão, agora sob o comando do marechal de campo Ferdinand Schörner, continuavam a combater. Em 5 de maio de 1945, a população de Praga levantou-se em armas contra a ocupação alemã. Schörner recebeu ordens para esmagar a insurreição. Em 1º de maio, a Stavka ordenou que a primeira frente ucraniana, comandada por Konev, avançasse para sudoeste em direção a Praga, em coordenação com a 2ª e a 4ª frentes ucranianas, comandadas por Malinovsky e Yeremenko. Stalin voltou a acelerar o cronograma. O ataque começaria em 6 de maio, em vez de 7 de maio. Em 6 de maio, Konev lançou a ofensiva a partir do norte com o 13º Exército, o 3º Exército de Guardas,
o 5º Exército de Guardas e os 3º e 4º Exércitos de Tanques da Guarda. Na noite de 8 para 9 de maio, Konev ordenou que os exércitos blindados de Rybalko e Leliushenko realizassem uma corrida de 80 quilômetros até Praga. Ao amanhecer, seus destacamentos de vanguarda entraram na cidade. Em 9 de maio de 1945, às 8 horas, 2 dias após a capitulação assinada em Rheims e um dia após a nova rendição assinada em Berlim-Karlshorst, os tanques soviéticos já estavam no centro de Praga. Nos dias seguintes, os soviéticos capturaram ou aceitaram a rendição de mais de 600 mil homens do Grupo de Exército Centro. Em 11 de maio, elementos do 4º Exército de Tanques da Guarda encontraram-se com o 3º Exército dos Estados Unidos, a leste de Pilsen. A Segunda Guerra Mundial na Europa havia chegado ao fim. O preço: 10 milhões de baixas soviéticas. Quanto custou? Os cálculos definitivos sobre as baixas soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial foram contestados durante décadas. A abertura parcial dos arquivos russos a partir dos anos 1990 permitiu uma estimativa mais precisa, embora os números exatos provavelmente nunca sejam totalmente conhecidos. A fonte mais citada, e a utilizada por Glantz e House no seu estudo Quando Titãs Colidiram, When Titans Clashed, estabelece que o custo total das baixas militares soviéticas durante a guerra foi de pelo menos 29 milhões de efetivos. Esse número inclui mortos em combate, mortos devido a ferimentos, mortos por doenças, prisioneiros de guerra que morreram em cativeiro alemão e desaparecidos. No período que este roteiro aborda especificamente, a reconquista soviética da Europa, desde Kursk, em julho de 1943, até Praga, em maio de 1945. As estimativas mais aceitas indicam que o Exército Vermelho sofreu cerca de 10 milhões de baixas entre mortos, feridos e incapacitados permanentes. Vamos dividir esses números pelos principais acontecimentos que narramos. Apenas a Operação Bagration, juntamente com as operações associadas de Lublin-Brest e Lvov-Sandomierz, custou 178.507 mortos ou desaparecidos e 587.308 feridos, quase 1 em cada 3 dos 2.331.000 combatentes envolvidos. A Operação Vistula-Oder, em janeiro de 1945, provocou dezenas de milhares de baixas durante apenas 18 dias de avanço. A Batalha de Berlim custou 81.116 mortos em 17 dias, além de aproximadamente 280 mil feridos. E por trás desses números está a estatística que define todo o conflito no leste. Das mais de 11 milhões de baixas alemãs totais até 30 de abril de 1945, quase 9 milhões foram causadas na frente oriental. Dos 13.488.000 soldados alemães mortos, desaparecidos ou capturados durante toda a guerra, 75% de todos os soldados mobilizados pelo Reich, o equivalente a 46% da população masculina adulta da Alemanha em 1939, 10.758.000 morreram ou foram feitos prisioneiros no leste. As lápides nos cemitérios alemães que trazem a inscrição Gestorben in Osten, morto no leste, não são um acaso. Foi no leste que a Wehrmacht encontrou a sua destruição. Mas voltemos aos soviéticos. O Marechal Malinovsky, que comandava a Segunda Frente Ucraniana, descreveu da seguinte forma o processo de reposição das baixas humanas nos últimos anos da guerra. Os seus oficiais de recrutamento seguiam o avanço das tropas e nas aldeias e vilarejos recém-libertados reuniam os homens em idade militar, muitos dos quais tinham passado anos sob ocupação alemã, e incorporavam-nos diretamente nas divisões de fuzileiros. Uma divisão podia crescer de 3.800 para 7.000 homens dessa maneira, sem qualquer melhoria significativa no seu verdadeiro poder de combate, porque os recrutas
chegavam sem treinamento e eram enviados para a batalha em poucos dias. É isso que explica como o Exército Vermelho conseguiu manter operações maciças e contínuas entre 1943 e 1945, apesar de ter perdido quase 30 milhões de efetivos no total da guerra. Um mecanismo implacável de mobilização humana que transformava qualquer homem em idade de serviço de qualquer povoado libertado em soldado, antes mesmo que os cadáveres da batalha anterior tivessem esfriado. No verão de 1944, a União Soviética aproximava-se do limite de suas reservas de mão de obra. Os planejadores soviéticos sabiam disso. Por essa razão, a artilharia, os tanques e a aviação eram utilizados em concentrações que parecem quase absurdas quando vistas a partir do século XXI para substituir com poder de fogo aquilo que já não podia ser substituído por homens. O exército que aprendeu a transformação tática e operacional. Como o Exército Vermelho se transformou entre 1941 e 1945. Em junho de 1941, o Exército Vermelho era uma organização que, em teoria, possuía uma doutrina brilhante, a teoria da operação em profundidade dos anos 1930, mas na prática era incapaz de coordenar um regimento no campo de batalha. Os comandantes de divisão distribuíam suas forças de maneira uniforme ao longo da frente, em vez de concentrá-las no ponto decisivo. A artilharia disparava com densidades de 7 a 12 peças por quilômetro. Os Estados-Maiores não conseguiam manter comunicações básicas com seus subordinados. Os comissários políticos interferiam nas decisões táticas dos comandantes por razões relacionadas às suas próprias carreiras pessoais. No verão de 1944, esse mesmo exército era capaz de realizar o seguinte: deslocar 5 exércitos completos, mais de 400 mil homens com todo o seu equipamento pesado, da frente ucraniana para a frente bielorrussa em 6 semanas, mantendo sigilo absoluto sem que a inteligência alemã detectasse a transferência até o momento em que as divisões iniciaram o ataque. Concentrar 34 mil peças de artilharia no setor de Bagration, uma densidade até 13 vezes superior à de 1941. Coordenar 4 frentes com objetivos profundos simultâneos, garantindo que cada ruptura tática se transformasse em uma exploração operacional antes que os alemães pudessem se reorganizar. Planejar operações de engano estratégico em nível elevado que levavam os exércitos alemães a reforçar setores equivocados. Essa transformação não foi um milagre espontâneo. Foi o resultado de um processo deliberado. A Stavka possuía uma seção do Estado-Maior-Geral dedicada exclusivamente ao estudo e à disseminação das lições da guerra, uma análise marxista e sistemática de cada batalha, operação e campanha. Essas lições eram incorporadas em novos regulamentos e procedimentos. Os comandantes bem-sucedidos eram promovidos a posições de maior responsabilidade. As formações desgastadas eram retiradas para a retaguarda, reequipadas e novamente empregadas em combate com pessoal que agora possuía experiência adquirida por ter sobrevivido aos combates anteriores. Stalin também mudou. Em 1941, o ditador tentava gerir pessoalmente a guerra, emitindo ordens diretas aos comandantes de exército sem passar pelos comandos das frentes, contrariando os seus próprios generais em momentos de crise e mantendo a paranoia como instrumento de gestão. Em 1942, começou a confiar num círculo mais amplo. Em 1943, a restauração da autoridade dos comandantes militares sobre os comissários políticos, decretada em 9 de outubro de 1942, já era um facto consolidado. Em 1944 e 1945, Stalin deixava basicamente a condução das campanhas aos comandantes de frente e aos seus estados-maiores, reservando para si as decisões políticas e estratégicas. O contraste com Hitler não poderia ter sido mais brutal. Enquanto Stalin descentralizava, Hitler centralizava. Enquanto Stalin concedia maior liberdade tática aos seus generais, Hitler chegou ao ponto de conceber pessoalmente as missões de batalhões individuais.
Os comandantes alemães que pediam autorização para retirar uma divisão a fim de se defenderem melhor podiam acabar perante um conselho de guerra. Aqueles que agiam por iniciativa própria sem autorização podiam ser fuzilados. O resultado foi uma assimetria crescente de liderança que contribuiu para a vitória soviética tanto quanto qualquer outro fator material. A transformação do mapa da Europa. O avanço soviético não foi apenas militar. Representou a reconfiguração da ordem política europeia. Cada capital libertada pelo Exército Vermelho passou a integrar a órbita soviética. Bucareste, Sófia, Belgrado, Varsóvia, Budapeste, Viena, Berlim e Praga. Atrás das divisões de tanques chegavam as estruturas políticas, os comitês locais do partido, preparados durante anos no exílio soviético, e os exércitos nacionais que haviam combatido sob o comando soviético e cujos oficiais eram, na sua maioria, homens escolhidos por Moscovo. 2 exércitos polacos, 3 exércitos romenos, 2 exércitos búlgaros, um corpo checoslovaco e unidades jugoslavas, todos empenhados na frente de combate durante os 2 últimos anos da guerra, todos formados segundo o sistema do Exército Vermelho, todos destinados a tornar-se as forças armadas dos novos estados satélites. As conferências de Teherão, novembro de 1943, e Yalta, fevereiro de 1945, e Potsdam, julho a agosto de 1945, ratificaram no plano diplomático aquilo que os exércitos haviam estabelecido no terreno. Os acordos de percentagem entre Churchill e Stalin, em Moscovo, em outubro de 1944, rabiscados numa simples folha de papel com percentagens de influência para a Romênia, a Bulgária, a Grécia, a Jugoslávia e a Hungria, não constituíam um mapa completo, mas reconheciam uma realidade fundamental. Quem controlava os exércitos no terreno controlava também a política. A União Soviética perdeu mais de 27 milhões de pessoas durante a guerra. Em contrapartida, conquistou os estados tampão da Europa de Leste. Essa troca definiria a política mundial durante os 45 anos seguintes.